Bom dia, oitavo ano, bom dia, professores e alunos. Hoje nós vamos de quiz da revisão, hein? Esse é o título da aula. Vamos à apresentação da aula, revisão dos conteúdos hoje, hein? Habilidade identificar aspectos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo, etc., em funcionamento em um texto. Vocês me conhecem, eu sou a professora Andreia e vou mediar a aula da professora Mônica. Bom dia, Mônica. Bom dia, Andréia. Animada? Opa, vamos Bom, quem lá. está acompanhando aí pela TV Educação, tá vendo que a gente está bem animada? Hoje a gente encerra o segundo bimestre. Quero até começar aqui falando que somos todos guerreiros, os professores, nós aqui, professoras que estamos representando vocês, professores que estão no chat com a gente aqui, acompanhando a revisão dos alunos, ajudando, dando aquele suporte. Professores, saiba que nós precisamos de vocês, todos nós aqui que nos reinventamos nessa quarentena. Uhum. E assim, nós conseguimos cumprir um segundo bimestre, a gente está aqui na 22ª, 21ª aula gravada no Centro de Mídias e, gente, é impressionante como os professores têm nos acompanhado. Eu quero aqui abrir o quiz da revisão falando que nós todos que fechamos o segundo bimestre, nós professores da rede pública estadual estamos de parabéns. Essa revisão é uma homenagem ao nosso trabalho que estamos levando aí, educação pública de qualidade para os alunos, mesmo em tempos pandêmicos, nós precisamos estudar. E tem muito aluno vendo aí que tem professor correndo atrás de aluno. Não está fácil, né, professor? A gente tem que laçar os alunos, pescá-los por aí, mas todo o meu carinho, toda a minha admiração a vocês que estão revisando com a gente e estão nos acompanhando, dando suporte, dando incentivo. Vocês são fundamentais. Aluno do 9º ano, eu já quero, antes de ler os... Ai, meu Deus. Esqueceu. Foi ato falho, porque eu sou professora do 9º ano também, foi um ato falho. Aluno do 8º ano, olha só, vocês já estão aqui dando bom dia pra gente no chat. Eu quero pedir para vocês pegarem os cadernos, porque, como bem disse a professora, já é um quiz de revisão. E nesse quiz, você vai marcar os seus pontos. Então, enquanto eu estiver lendo meus objetivos aqui da aula, para os professores estarem atentos, eu quero que vocês peguem caderno, lápis e borracha. Porque nós vamos, presta atenção na tela, revisar parte dos temas trabalhados ao longo do segundo bimestre. Quais são eles? Gêneros textuais jornalísticos, o conto, a crônica. Vamos falar dos conceitos gramaticais também, de concordância nominal e verbal. E o caso dos substantivos, algumas classificações que trabalhamos aqui. Já vou emendar aí na tela para vocês olharem a nossa acolhida de hoje. Você já pegou aí o caderno, já está com seu lápis? Eu quero que você vá ao chat agora, falar para mim aí, eu vou dar um minutinho para vocês, qual tema de aula do segundo bimestre você mais gostou de estudar? Aluno do 8º ano, diz para mim se é citação e discursos direto e indireto, se é a questão do mapa mental, se são os gêneros jornalísticos, todos a gente falou de notícia, reportagem, editorial, se é crônica, conto, concordância ou os substantivos. Gente, fala pra gente aí. Um minutinho no chat para vocês. Até daqui a pouco.
Olha, Ana Eduarda, eu pausei aqui no seu. Ana Eduarda, aluna do 8º ano, tão fofinha. Colocou, gostei de estudar todos, amei. Vários coraçõezinhos. Ó, um coração para você, Ana Eduarda. Muito legal. André, o que você conseguiu ver aí? Eu separei uma aqui também, que é da Heloísa, que ela disse, substantivo, crônica e conto. Mas eu gostei de todas as aulas de vocês, profs. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada. E aí tem o Kenji, que gostou de crônica, a Gabriela, de mapa mental, Rodrigo, gêneros jornalísticos, Fernanda, crônica e conto, Rayane, Felipe, gêneros jornalísticos, e Cauã colocou citação e discursos direto e indireto. Uau. Eles variaram Olha, bem, viu, eu peguei Mônica? aqui o Ezequiel, deve ser Ezequiel Araújo, ele colocou o mapa mental, eu achei muito difícil, mas achei tão legal. Colocou umas estrelinhas. Ezequiel, o mapa mental sim, porque o resumo, a gente vai falar dele daqui a pouco, na hora da revisão, mas fiquei tão legal, tão feliz que vocês gostaram. Vários colocaram mapa mental, eu acho que o que mais venceu, crônica, em segundo mapa mental, tá vendo? Eles amam, crônica é bem divertido. Eu tô percebendo que gêneros jornalísticos também apareceu bastante, tá aparecendo viu? muito. Que bom, a gente vai revisar tudo isso. Tudo aquilo que estava lá, naqueles balãozinhos de diálogo, é o que a gente vai revisar. Presta atenção aí na telinha, como eu tinha dito a vocês. A ideia da aula de hoje é que você revise os temas todos que foram apresentados na acolhida, de uma forma bem diferente. A gente vai realizar um quiz. Cada pergunta vale 1 ponto, hein, gente? Prepare-se para anotar as respostas corretas. Ao final, você receberá o resultado final. Aliás, a professora Andréia bem disse aqui já nas aulas anteriores de língua portuguesa que, ao final, quem conseguir levar a pontuação 10 vai ganhar 1 milhão, gente. 1 milhão. 1 milhão, gente, 1 milhão. 1 milhão de quê, Andréia? De neurônios. Ah, tá. 1 milhão de neurônios. Vamos começar. A nossa revisão começa com citação e discursos direto e indireto. Lá no comecinho do segundo bimestre, quando conhecemos o gênero artigo de divulgação científica, estudamos a citação. Conhecemos, olha só, alunos, vocês que amam fazer os resumos, os studygrams, tem um aluno do 8º ano que é o @vitor.inspira, que ele me inspira demais, gente. Vitor, presta atenção nessas telinhas de resumo que você pode colocar lá no seu studygram. Olha só, nós conhecemos a citação direta, gente. Qual é a direta? Aquela em que se reproduz o parecer integral de um outro autor. A citação indireta, que é aquela que incorpora a fala do outro autor à do pesquisador que produz a pesquisa. E a citação da citação, que é quando o pesquisador cita outro pesquisador citando a outro. Volta aqui para mim antes de eu falar dos discursos direto e indireto. Bora lá, é revisão. Então, a gente está apresentando para vocês os conceitos e aí depois a gente vai para o quiz. A citação direta, geralmente aquela que a gente tem as aspas lá dentro do texto, dentro do artigo de divulgação científica, como a gente bem viu, a gente reproduz a fala todinha do pesquisador a qual estamos citando. Quando a gente cita é para dar uma credibilidade, não é, Bruno? Endossa, né? Endossa o que a gente diz. Endossa a pesquisa e faz ela ter mais, que a gente confie mais nela. Quando a citação é indireta, eu incorporo a fala dele. Então, eu geralmente utilizo uns conectores, eu coloco um que ali e incorporo a fala do outro pesquisador à minha pesquisa. Agora, a citação da citação é quando eu falo que alguém citou um outro alguém. E aí, a gente vê ali como se fossem 3 vozes. A do pesquisador que cita outro pesquisador citando o outro. Bom, o que é o discurso direto e indireto? Volta para a telinha aí para eu terminar de ler. Já os discursos direto e indireto, eles estão presentes nas narrativas. O primeiro refere-se à marcação das falas das personagens, que pode aparecer entre aspas ou travessão. E o segundo ocorre quando há a fala da personagem incorporada, isto é, a fala sendo reproduzida pelo narrador. Então, eu coloquei junto, mesmo que a gente tenha feito essas aulas em momentos diferentes, porque eles se interrelacionam, não é? Isso. A gente tem conceitos muito parecidos, só os nomes que mudam. Discurso, gente, é quando a gente está na narrativa.
Então, discurso direto, a gente tem as aspas e a travessão, a fala integral da pessoa. Já o discurso indireto eu vou incorporar. E agora vocês vão inaugurar o caderninho aí. Começa, por favor, a apontar as respostas. Eu vou pedir para o chat abrir e vamos testar aqui. Pergunta 1. Responda no chat. Bora lá, aluno do 8º ano. Analise aí os 2 quadros e veja qual é a resposta correta. Temos respectivamente. Respectivamente, gente, é porque está na ordem. Presta bem atenção. No primeiro quadro, olha o texto que eu tenho. Por outro lado, a teoria é comprovada pelos indícios que Miguel Alves, em sua obra mais recente, descreve. Carlos Sisino declarou fim aos preceitos deste tipo de energia eólica quando postulou a tese cíclica 2. Esse é um trecho de um provável artigo de divulgação científica. É fictício, mas é um modelo, gente. O que a gente tem aí? Citação direta ou citação da citação? E no segundo quadro, no momento em que cheguei à casa, percebi que a televisão estava ligada e nela a apresentadora do telejornal contava que os episódios de assalto à mão armada cresceram muito nos últimos anos. O que a gente tem nesse segundo quadro? O discurso direto ou o discurso indireto? E aí, ideia? Olha, gente, não vou dar minutinho. Fala pra gente, ideia, qual é a resposta que predominou? A B. Ah, é? Quem? A B Quem predominou. colocou aí? Vamos lá. A Tiffany, a Joana, a Gisele, o Matheus, o José Anderson, Jamile, Bruna, Rayane, Felipe. O Felipe pôs um olha monte o Samuel de B. Felipe. Que isso? Você gritou B. Então presta atenção. Claiane, Vivian, Tá Carlos bom, Vinícius. Tá bom, André. Tá ótimo. Presta atenção. Na telinha, vamos ver quem marca um ponto e a gente fecha o chat. Resposta B. Marque um ponto aí, aluno. Marque um ponto e vamos fechar o chat. Muito bem. Quem colocou o B, sim. Ali a gente já tem a citação da citação. Porque a gente tem a pessoa que está escrevendo que cita o Miguel Alves e depois cita o Carlos Sisino. No segundo momento, a gente não temos nem aspas e nem travessão. Portanto, discurso indireto. Próxima revisão do dia é gêneros jornalísticos. Olha, nós estudamos alguns gêneros jornalísticos. O editorial, a notícia e a reportagem. O que é o editorial, gente? É o texto utilizado nos meios de comunicação social, jornal, revista, rádio, TV, entre outros, para expressar uma opinião sobre os mais diversos assuntos. Essa opinião ela é sempre sustentada por argumentos. Ainda na aula anterior, a professora Dani falou bastante do editorial por causa da argumentação que tem nele. E, geralmente, o editorial nem é assinado por uma pessoa. Diz respeito à opinião do jornal como um todo, gente. Já a notícia, ela é o texto informativo, que também tem um pouco de narrativo, sobre um acontecimento relevante para o público. Algo que precisa ser divulgado e informado, vira notícia. E aí todo o público, a sociedade precisa saber. Mas a notícia, ela é diferente da reportagem, gente. Por quê? A reportagem, ela é o aprofundamento da notícia, com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Vocês lembram bem que a gente sempre pautou aqui nas aulas, ora eu, ora Dani, ora Andréia. A gente sempre pautou. A reportagem, ela é mais extensa, até a gente tem aqueles programas especializados só em reportagem. Eles ficam ali 5 blocos só com o mesmo assunto e com várias visões, várias formas de apresentar. A notícia não, a notícia geralmente é várias notícias em um bloco de televisão que tem esse caráter de gênero jornalístico. E o editorial, ele tem um cunho mais argumentativo. Você conseguiu captar quais são esses 3 gêneros? E agora a gente vai abrir o chat, porque presta atenção aí. A gente tem um verdadeiro ou falso. Aí tá vendo que aí é um pouquinho mais extenso. E eu vou deixar um minutinho para vocês, alunos. Vocês vão fazer uma sequência de verdadeiro e falso. Analise as afirmativas. Gente, A. Num editorial, encontramos muitas fofocas? É isso que a gente encontra lá? B. A reportagem, geralmente, ela é superficial?
Verdadeiro ou falso? C. Notícias são escritas em primeira pessoa. Primeira pessoa, no caso, eu. Os verbos ali estão em eu, primeira pessoa. D. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. Um minutinho, aluno do 8º ano. Bora lá. Ai, 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 alunos, vocês não leram bem o enunciado, não? Presta atenção, verdadeiro ou falso? Tínhamos que analisar todas as afirmativas abaixo. Vários alunos aqui colocando A, B, C. Eu não busquei uma alternativa correta ou incorreta, eu estava esperando uma sequência de V ou F, de verdadeiro ou falso. Andréia, alguns alunos aí conseguiram? Conseguiram. E aí? Vamos lá. Ana Júlia, Youssef, Isabela, Pedro Henrique, Ariel, Luiz Felipe, Guilherme. Todos esses acertaram. Ah, você já falou que acertou? Ah, Ó, não, mas eu não falei qual é, né? o Samuel Falei colocou. que eles acertaram, não falei qual Eu é. tô vendo aqui no chat, na parte final, Samuel colocou A certa, B errada, C errada, D é certa. Agora presta atenção na telinha, porque eu vou lançar a animação. Ó, gente, olha só. As 3 primeiras falsas, obviamente, gente. Notícia não é em primeira pessoa, gente. Eu não falo uma notícia com eu ali. Eu não sei. Não, é sempre de forma geral. Então, está em terceira pessoa e falando de um fato. O fato é ele. Olha só, a reportagem ela não é superficial, não. Tá bom? A B se contrapõe com a D. Se você marcou que a B era falsa, logo D, verdadeira. E no editorial a gente não encontra fofoca, não. É um outro tipo de texto que a gente vê as fofocas. Não, no editorial, gente. No editorial a gente tem argumentos, a gente tem fatos ali, baseados em fatos. Seguindo, gente, presta atenção. Então aí, aluno que fez mais um ponto, já estamos na segunda, né, Deia? Sim. Então você já tem 2 pontos aí. Vamos para a terceira revisão do dia. Mapa mental e palavras-chave. Nesse método de organização de estudo e resumo, há sempre uma ideia central, que a gente chama de raiz, a partir da qual se puxam as ideias conectadas, os galhos, numa estrutura em árvore. Em cada nó ou caixa do mapa, há apenas uma palavra ou uma pequena frase, que é a palavra-chave, gente. A gente tem um texto ali enorme para estudar e a gente percebe qual é a ideia central dele, coloca ali na raiz e vai conectando os galhos e vai colocando nessas caixinhas as palavras-chave. A organização é feita de forma a encadear o pensamento e vale tudo, hein? Trabalhar com cores, inserir imagens, letras diferentes, etc. Presta atenção, a gente tem a pergunta 3, não abram o chat ainda, tá bom? Não abram. Presta atenção, eu tenho um mapa mental de uma aluna chamada Caroline Alves, ela tem esse @ de Studygram chamado Study_Lie. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá conferir, ela faz, como tantos outros alunos, resumos das aulas do Centro de Mídias. Esse daí foi um resumo de uma aula que ela fez de língua portuguesa. E presta bem atenção, tem várias cores, várias letras diferenciadas. A gente tem cada galho ali, cada ganchinho que ela puxou, a gente chama de galho.
E esses galhos estão conectando a outros nomezinhos com as cores, gente, desses galhos. Olha que legal que ela fez. Não é difícil, é só você pensar que tudo aquilo que você estudou pode estar visualmente numa coisa única e você pode bater o olho ali e ter as ideias principais, que é a síntese. A pergunta agora para abrir o chat, porque não vamos ter minutinhos aqui, é: qual é o tema deste mapa mental? Aluno, vai lá, rapidinho, abre o chat e fala. Qual é a raiz deste mapa mental? Eu sabia que iam chover respostas rapidamente. Andréia, você está achando bonito esse mapa mental? Super caprichado, né? Super, não é? Super caprichado. Olha, bem colorido. olha, essa daqui eu dei de graça, eu dei de bandeja para vocês, alunos. Aliás, fala alguns nomes aí, Pro, que falaram as Rayane, o Rian. Sim. Quem mais? São mais de... Aliás, são 2 Rians aqui. Outro Rian. Sim. Linguagens. Até a Pro participou, a Pro Aline. Obrigada, Pro. Olha, eu já vou dar na telinha, André. Eu tô muito preocupada com o tempo. Mariane, a gente já passou da metade da aula. Lucas, Presta atenção. Na telinha pra gente divulgar para vocês o resultado. Presta atenção. Qual é o tema? Claro, linguagens digitais. Ela fez um mapa mental sobre gêneros textuais que envolvem as linguagens digitais. Parabéns, Carol. Parabéns, alunos que acertaram. Marca aí mais um ponto na pergunta 3. O nosso próximo ponto de revisão vai ter 2 perguntas. É sobre substantivos. Substantivos, você quer ler, Andréia? Vamos lá. É a classe de palavras que nomeia ou designa seres, objetos, lugares, pessoas, animais, etc. Possui várias classificações, mas nas aulas tratamos de falar sobre a classificação quanto ao gênero, masculino e feminino, e a relação entre concreto e abstrato. Muito bem. Vocês lembram, fomos eu e a Andréia que demos essa aula, não foi, Andréia? A gente falou, primeiro, aliás, está aí na telinha. Ai, o chat está aberto, então tudo bem, deixa o chat aberto já. Primeiro a gente falou sobre a classificação quanto ao gênero, gente. E eu coloquei 3 classificações aí na telinha, vocês já podem tentar. O sobrecomum, o biforme e o comum de 2. Vocês lembram? A relação feminino e masculino, às vezes, depende do artigo que a gente coloca antes desse substantivo. Então, você tem que imaginar aí, eu falo o cão ou a cão, para tentar pensar. Cão, ele é sobrecomum, biforme ou comum de 2? Dentista. Ele é sobrecomum, biforme ou comum de 2 e testemunha, o substantivo testemunha. Eu quero, gente, uma sequência. Eu estou vendo aqui pessoas colocando A e tal, B e tal. Não pode ser 2, tem que ser uma sequência de 3. Eu tenho A, B, C e você vai como se fosse um relacionar as colunas, tá bom? Então, eu vou pensar, cão é qual? Cão é sobrecomum, biforme ou comum de 2? E aí, vou montando a minha sequência. Agora eu estou vendo alunos aqui colocando sequência, não é, Deia? Agora sim. Agora sim, já vamos coletar. Eu estou com medo do tempo. Bora lá, Deia. O Breno colocou CAB. Ótimo. A Ana Júlia colocou CBA. Vamos lá. Aí, Camila, CAB. Aí eu vou pedir para vocês olharem na telinha de novo e vou tentar explicar quando a gente colocar a resposta. Aluno, vamos ver se você vai marcar o 4º ponto. Presta atenção. Bora lá, gente. Na tela, por favor. Qual a resposta? CAB. Eu acabei de ver aqui que Caroline Guimarães acertou. Gente, presta atenção. Bora lá. O substantivo sobrecomum é aquele em que eu só tenho um artigo, não é? Eu não posso falar o testemunha. Isso. Só posso falar o quê? A testemunha. Não tanto é? Para o masculino quanto para o feminino. Isso. Então, tá vendo ali a palavra testemunha? É sobrecomum, substantivo sobrecomum. Só uso um artigo, a testemunha, tanto para homem quanto para mulheres. Biforme são aqueles que têm as 2 formas. Então, cão. Qual que é a outra forma de cão, Pro? Cadela? Isso, cão e cadela. Temos 2 formas. E a palavra dentista é um substantivo comum de 2. Por quê? Porque eu posso ter o dentista e a dentista, usar os 2 artigos para a mesma palavra. Olha só na telinha, agora a gente tem uma coisa bem legal para vocês, gente. Vamos abrir o chat para vocês fazerem com a gente?
Olha que legal. Quem imaginou, não? Um caça-palavras aqui no Centro de Mídias. Pois é, e vai dar certo, Não hein? vai riscar a tela, gente. A vontade é grande. Pois é, por favor. A vontade é grande. Vamos abrir o chat, por favor. E o que vocês vão buscar aí? 3 substantivos concretos. Olha, foi a aula que a professora Andréia falou bastante. Eu também falei. A gente falou disso em 2 aulas, não foi, Pro? 2 aulas. Gente, eu tenho aí 3 substantivos concretos. Então, eu quero em alguns momentos deixar um minutinho. Por isso que estou tentando correr. Esse é um deles. Vamos abrir o chat. 1 minutinho, porque queremos ver se vocês acham os 3 substantivos concretos. 1 minuto. Gente, ó, a gente estava aqui num debate caloroso porque estávamos esperando já uma resposta. Andréia, o que a gente estava esperando? Beijo. Fala para eles. Tem Tá. bastante beijo aqui nas respostas? Tem bastante beijo, tem. Ai, gente, vocês não lembram? André, explica de novo para eles. Foi você que explicou na aula da semana retrasada? Eu falei sobre o beijo e sobre a fada. Eu falei que são sempre esses exemplos que eu peço para os meus alunos. Então, se o substantivo tem forma, ele é concreto. Se ele não tem forma, ele é abstrato. Certo? Para a gente não ficar só naquela definição rasa de que é aquilo que eu posso pegar. Certo? Então, pensando, concreto tem forma. Isso. O abstrato não tem forma. Olha. Então, o beijo não tem, ele não tem forma, ele tem símbolo, é diferente. Olha, né? e mais uma polêmica aí também, não é, André? Muitos marcaram os que estavam ali bem e na cara de vocês. Isso. Beijo e qual foi o outro que eles marcaram? Asma. Asma, gente. Muitos marcaram asma. E aí, André, tem a forma da asma? Não tem. Se eu pedir para o aluno desenhar asma, ele consegue? Não falar consegue. a Imaginar, cor né? da asma? Não consegue. Não tem forma. Vamos conferir então, gente. Olha, a outra pergunta estava... Aliás, a pergunta 3, que foi de mão beijada, a 4 tinha que pensar bastante, agora a 5. Será que vocês montaram? Será que vocês ganharam esse ponto? Na tela, para vocês, presta bem atenção, gente. Qual é a resposta? Os substantivos concretos são atum, fada e dia. Alguém conseguiu colocar beijo? Aliás, beijo não, atum, fada e dia, Andréia. Você conseguiu pegar não alguém peguei. Eu peguei uma pro que colocou, né? Qual foi a professora? Ai, agora, esqueci o nome dela. Uma pro colocou. Eu tenho aqui a Daniela Yuki, que marcou atum e fada. Não marcou ponto, Dani. Não marcou ponto, porque você só marcou 2. E aqui, vários que colocaram fada e atum, colocaram asma junto. Volta para mim. Olha, será que vai ter aluno que vai marcar 10 no final? Gente, é um assunto bastante polêmico, não é? Dia. Se eu pedir para você desenhar o dia, você sabe como é o dia. Você sabe a cor que tem no dia, a forma que tem o dia, diferente da noite. Dia é contrário de noite, não é? Então, dia é substantivo concreto. Coloquei aí para vocês aprenderem, agregarem o conhecimento, mas vocês também deveriam ter adicionado os conhecimentos que vocês tinham, porque a gente falou que o beijo, embora vocês saibam como beijar, há várias formas de beijar. Então, não há um beijo só, ele não é concreto, ele é abstrato. Que polêmica! Essa foi polêmica. Ou não existe por si só, né? Também é uma outra definição, né? E quem acertou,
Achei aqui a Pro. A Achou. Pro Maria Elisa. Pro. Ah, professora Valeu, Maria Pro, a Elisa. participação. Aê, Isso, Pro Maria professora. Elisa. Obrigada. Se vocês colassem dos professores aí, ó. É, ó, a Pro, Mas já a Pro marcaram. deu a deixa aí. Já marcaram, sejam honestos. Agora a gente vai para a próxima revisão. Concordância verbal e nominal. Gente, o que é concordância? Disse que houve concordância quando os termos presentes numa oração estão em harmonia. As flexões acontecem seguindo as regras gramaticais para gênero, que é feminino e masculino, e ou número, gente. Número é quando a gente fala de singular e plural. Assim temos, presta atenção na regra geral de concordância aí. Concordância verbal é a relação entre sujeito e verbo. Concordância nominal é a harmonia entre os termos que se relacionam com o nome. Então, se uma coisa está no singular, tudo ali para o singular. Se uma coisa está no plural, tudo que está ali orbitando em harmonia com o substantivo vai estar no plural. E aí eu vou mostrar isso melhorzinho nas perguntas. Pergunta 6, aí você vai assinalar A ou B, por favor. Vamos abrir o chat? Porque essa eu não vou deixar um minutinho, não. Vocês só vão colocar A ou B. E aí vocês vão lembrar bem, porque também falamos exatamente esse sujeito na nossa aula, não foi, Andréia? Foi. Tá fácil, hein? Olha só, mas você tem que analisar o enunciado. Qual das orações abaixo apresenta desvio gramatical? Galera, o que é o desvio, professora? A inadequação, né? O que configura Isso, o erro aí, gramatical. Né? Saiu da regra. Quanto à concordância verbal, gente. A. Os Estados Unidos controlaram o coronavírus com a nova vacina ou os Estados Unidos controlou? Andréia, o que você acha aí que está chovendo no chat? A ou B? Olha, está chovendo A, gente. Vamos lá, gente. Tá chovendo A também, eu tô vendo. Tá chovendo A aí. Ah, olha, o Luiz Ribeiro colocou uma resposta completa pra gente. O erro está na letra B. O Luiz Ribeiro colocou assim, resposta completa, mas a gente tem vários. Nossa, tem vários aqui colocando A, gritando A. A Esther gritou B aí. Agora. Bora lá, gente. Será que você vai marcar esse ponto? Pergunta 6. Qual é a resposta? Será que você vai marcar? Tá marcando aí? Presta atenção na tela, vou dar a resposta. A resposta é B, Andréia. Esther eu posso gritou falar... B. Isso. Eu posso falar os Estados Unidos controlou? Não, de jeito nenhum. Não houve harmonia, não é? Não. Para ter harmonia, eu deveria colocar o verbo no plural. Sujeito plural. Estados Unidos é verbo sujeito plural. É, gente, então eu estava perguntando sobre o desvio. Agora na telinha novamente, o chat podia ficar aberto, gente. Agora pode deixar aberto, porque ainda tem mais uma. A gente fez uma de concordância verbal e agora de concordância nominal. Continua ligadinho com a gente aqui, aluno. Assinale A ou B. Hoje a aula está bem interativa. Qual das orações abaixo, gente, está grafada corretamente quanto à concordância nominal? Vocês viram que as perguntas são capciosas. Primeiro, não é? Eu perguntei qual apresentava desvio. E agora, a que está grafada corretamente. Quando a gente diz grafada, é o quê, professora? Está escrita, né, corretamente, é isso? Então, é que está escrita corretamente. Ó, letra A. A gente vai ao shopping mais tarde. E letra B. Eles foram naquele clube que a gente sempre vamos. Ah, agora eu quero ver. A ou B, gente? O que tá aí, Andréia? Bora! Meu chat está lá em cima, agora estou vendo. Tá chovendo A agora, hein? Ah, muito bem. Agora não tem tanta divisão, não é? Agora eles estão mais certeiros. Isso. Ó, o Eduardo colocou pra gente. A, certo. B, errado. Quem está acompanhando aí as respostas? Na pergunta 7, vai marcar certo ou errado? Hein? Bora ver aí na telinha a resposta. Coloca. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê! Olha lá a letra A. A gente vai... Pode ser usado, gente, porque a palavra, aliás, sujeito a gente está no singular. Pode voltar para mim. A gente até falou isso nas aulas aqui, acho que foi a professora Dani que bem pontuou no final de uma aula. Não tem importância você trocar o nós por a gente. A gente pode, desde que faça a adequação correta. A gente é sempre singular, por isso eu uso o verbo no singular. E lá embaixo, quando eu coloquei nós vamos, aí
né? Nós vai, aliás. Aí não dá, né? Eu fiz Não, autocorreção. a gente sempre vamos, né? A gente sempre vamos. O legal de colocar essa pergunta é só para vocês lembrarem, acionarem aí, gente, que tanto a gente como nós são usados. É que um está num nível mais informal e o outro está num nível formal. Mas a gente pode usar os dois, tá bom? Não tem problema nenhum. Para encaminhar o término do nosso quiz, bora falar de gêneros textuais. E aí é aquela polêmica, a diferença entre conto e crônica. Eu vou apresentar para vocês o conceito de conto e o conceito de crônica. Vou falar um pouquinho e aí vocês vão tentar preencher para mim o conceito numa oração. Mas presta atenção aí na tela, vamos tentar lembrar. Acionar nossos conhecimentos. O que é o conto, gente? É o texto narrativo curto que apresenta apenas um conflito, ou seja, está centrado em apenas um acontecimento que culmina em um desfecho. Geralmente possui poucas personagens e o espaço dele também é limitado, tá bom? Esse é o conto. Presta atenção nas informações, poucas personagens, espaço limitado, tem sempre culmina ali, uma culminância num desfecho e apresenta um conflito. A crônica, ela também é uma narrativa curta, mas ela relata fatos do cotidiano de pessoas comuns, situações que todos nós podemos presenciar. A crônica também pode se utilizar de ironia, humor e, às vezes, do sarcasmo no desenrolar dos conflitos. E aí eu coloquei em plural, porque a crônica ela é surpreendente, não é? Ela coloca vários conflitos para a gente e a gente se diverte a cada um deles. Aluno do 8º ano, eu vou abrir o chat novamente para você completar a sentença. Eu quero 2 palavras aí, tá bom? No chat. Eu vou ler a sentença e você vai completar para mim. As principais diferenças entre esses 2 gêneros textuais é que a crônica apresenta personagens baseados em pessoas, o quê? E o conto apresenta somente um determinado número de conflito aí, gente. Olha só, no conto a gente pode até ter personagens mais fictícios. Já na crônica, como está ali, ela apresenta personagens baseados em pessoas. Como é que eles colocaram aí no chat, Andréia? Reais, pode ser reais. E o conto apresenta somente o quê? Um conflito. Olha, vamos fazer... A Clara colocou, hein? Essa é a resposta da Clara. Eu já vou colocar aí a resposta na telinha. Sim, são pessoas comuns, mas quem colocou pessoas reais está valendo. Pode marcar o ponto. A Yasmin colocou comuns. Olha, certinho, gente, vocês, a maioria acertou. Pode marcar o ponto da pergunta 8. Eu já vou para a pergunta 9, porque, olha, presta atenção. É isso mesmo. A crônica... ela é de pessoas comuns e o conto tem um conflito. Marca o seu pontinho aí. Agora a pergunta 9, essa pergunta 9, ela é sobre curiosidades, gente. Se você acompanhou bastante o Centro de Mídias, você até está ligadinho no nome das aulas. Em qual aula, hein, Andréia, lemos o texto Espião de Rua é importado para auxiliar na limpeza? Vocês lembram que tinha um espião como se fosse um drone, não sei o quê, que falava lá... que auxiliar na limpeza de um bairro. Gente, qual aula era essa? Lembra? O Android? A, B, C ou D? Na telinha. Notícia imparcial, passando pelos gêneros textuais, é fake ou não? Ou poder... Olha, vários já acertando, Andréia. Gente, olha, estamos no último minuto. Eu vou colocar a resposta para vocês. Sim, a aula é fake ou não. E essa valia 2 pontos quem acertou, porque está acompanhando o Centro de Mídias. Quem aí marcou? Presta atenção, rapidamente. Resultado final. Quem marcou 10 pontos... Fica feliz aí, quem marcou 5, entre 6 e 9 pontos, também merece nossa comemoração. Se você acertou 5 questões ou menos, vai estudar mais. Reveja os vídeos, a gente está aqui bastante animada, a gente quer colocar aqui novamente as luzes para vocês que acertaram entre 6 e 10 pontos. Cadê nossas luzes aqui, diretor? Luzes, nos últimos luzes, minutos, luzes. nos últimos segundos, cadê? Gente, olha só, quiz da revisão, o segundo bimestre acabou, a gente vai para o 3º bimestre. Vai o QR Code na telinha de vocês aí depois para vocês colocarem
as sugestões, as críticas. Estamos muito felizes. Acabou o segundo bimestre, Andréia! Rumo ao terceiro bimestre. Parabéns aqui. Olha, vários alunos acertaram 100%. Aê, parabéns, parabéns, festinha. Gente, até. Tchau. Beijo. Até semana que vem.